Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a Revolução Industrial, trazer mais algumas informações sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começa na Inglaterra e depois ela se espalha por outros países e é algo que interfere na nossa vida até hoje. Pensem vocês que quase tudo que a gente utiliza no dia a dia é produzido de forma industrial. Então, a minha blusa foi produzida em alguma indústria, essa TV foi produzida na indústria, o seu celular foi produzido na indústria. Então, a indústria tem um papel muito marcante nas nossas vidas. Mas antes de falar da Revolução Industrial propriamente, a gente tem que entender um detalhe. O que é revolução? E essa palavra vai aparecer em conteúdos do oitavo ano, do nono ano, e afinal de contas, o que é uma revolução? Não existe assim uma definição muito exata. Vai depender um pouco de autor, de livro, mas de um modo geral, revolução é tudo aquilo que envolve uma grande transformação social, política, ou seja, na questão do poder, né, de quem governa, na questão econômica. Então lembra, transformação combina com revolução. Então, para chamar de revolução, tem que ter levado a grandes transformações. E a gente já entende que a Revolução Industrial levou sim a transformações. Imagine que nem tudo que as pessoas usavam antes era feito de forma industrial. Eram outras formas de produzir, né? Então, por exemplo, na produção artesanal, que é algo que existia na Europa, não desapareceu, é óbvio. Mas hoje a gente tem uma presença maior do produto industrial nas nossas vidas. Mas na produção artesanal, o que acontecia? O artesão ele dominava a produção, a confecção daquele objeto do início ao fim. Fica mais fácil com um exemplo. Então, o sapateiro, o mesmo sapateiro era a pessoa que cortava o couro, pregava a sola ali do calçado, fazia o acabamento. Então, esse artesão, ele produzia o seu produto do início ao fim. Ele poderia ter alguns ajudantes, mas geralmente era uma equipe pequena, vamos dizer assim, né? E esse próprio artesão é que ele ia definir o preço do seu produto. Então, na Idade Média, no início da Idade Moderna, o que mais predominou era a produção artesanal. Depois a gente entra num processo chamado produção manufatureira, que aí o que acontece? Geralmente eram grupos de artesãos que começavam a trabalhar juntos. Então essa galera de artesãos se reuniu nas chamadas oficinas para produzir tecido, produzir móveis, produzir calçados, por exemplo. Nessa produção manufatureira, a jornada de trabalho não é que nem hoje, que as pessoas têm uma jornada fixa. Ah, fulano trabalha 6 horas, fulano trabalha 8 horas. Não era assim. As pessoas trabalhavam muito de acordo com a encomenda. Então, se surgia a encomenda de 10 cadeiras, eles iam se organizar até terminar essas 10 cadeiras. E às vezes folgava depois, ficava uns dias sem trabalhar. Então lembra, a jornada tinha muito a ver com a encomenda, com a demanda que eles tinham que atender. Tá? Existia uma hierarquia. Pensa que hierarquia é sempre aquele tipo de divisão em que alguns estão acima. Então, para ficar claro de novo, o exército tem hierarquia. Os generais estão lá em cima. O soldado está embaixo. Né? Tem soldado, depois tem capitães, tem outros cargos aí. Mas hierarquia supõe uma divisão. E no caso do trabalho manufatureiro, então você tinha o artesão e tinha os aprendizes, né? Então, os aprendizes geralmente ganhavam menos e estavam aprendendo realmente o artesanato. Às vezes você tinha o trabalho de familiares, até de jovens, né, de crianças e adolescentes, mas era na companhia dos pais dentro dessa oficina. E outro detalhe também é que até tinha algumas máquinas para ajudar, algumas ferramentas, mas ainda dependia muito do esforço de cada artesão, do esforço humano, certo? Aí depois é que a gente tem na Inglaterra, então, o início da produção realmente industrial com máquinas. E aí vai mudar muitas coisas. Primeiro, a máquina vai depender menos da força física humana. Outra coisa que eles vão criar é o sistema de produção em série e divisão do trabalho. Ou seja, por exemplo, numa fábrica de camisas, uma determinada pessoa ficaria então o dia inteiro só cortando o tecido. No outro setor, teria costura. No outro setor, colocar os botões, outro acabamento. E, de certa forma, é assim até hoje. Alguém que trabalha hoje na fábrica de calçado, por exemplo, provavelmente não sabe fazer um calçado do início ao fim.
A pessoa faz uma parte da produção desse calçado. E isso surge com a Revolução Industrial, essa forma de produzir. E isso depois foi se elevando. Então, por exemplo, muitas das vezes, na produção de um carro, algumas peças, alguns componentes são feitos aqui no Brasil, outros vêm de outros países, certo? Então, hoje essa divisão do trabalho, essa divisão da produção, ela vai até para fora dos países. Certinho? Aqui, a gente tem um exemplo do tear mecânico, tear manual, né? Então, por quê? Porque na Inglaterra toda essa coisa de indústria começou na parte de tecidos. Então, notem que é um negócio que depende muito do esforço humano, certo? Então, era assim que se produzia os tecidos na Inglaterra. Existe ainda esse tipo de produto, né? Mas é cada vez menos comum. Depois foi inventado um tear mecânico, que aí você tem uma máquina que produzia muito mais tecido em menos tempo. Olha, para vocês verem, então, as fábricas elas vão passar a reunir cada vez mais máquinas, principalmente com o objetivo de produzir cada vez mais em menos tempo. Ou seja, a Revolução Industrial tem muito a ver com busca de produtividade, produzir cada vez mais, certinho? Um detalhe importante para entender a Revolução Industrial é a gente pensar nas formas de energia, nas máquinas que eram usadas naquela época. Aqui a gente tem um exemplo de máquina a vapor. Nessa máquina a vapor, você tinha uma caldeira. Nessa caldeira, o principal combustível era o carvão mineral. O carvão mineral é uma substância que é encontrada no subsolo, em algumas regiões do planeta. Ele foi se formando ali ao passado de milhares, milhões de anos, na verdade, e é um produto que queima por muito mais tempo, libera muito mais calor do que o carvão vegetal que a gente usa no churrasco do final de semana. Então é bem diferente o carvão mineral do carvão vegetal. Esse produto queimava e causava fervura, evaporação no reservatório de água. Essa água seguia pela tubulação, movimentava um pistão. Esse pistão estava ligado a um braço, que estava ligado a uma roda, e essa roda geralmente estaria ligada ao tear mecânico que produzia o tecido. Então, de um modo geral, é assim que eles aproveitavam a energia, a força do vapor para movimentar máquinas. Isso foi usado na indústria, mas também foi usado na locomotiva a vapor, então tipo um trem a vapor, que usava energia a vapor, e também barcos, foram criadas embarcações, usando a força do vapor. A Revolução Industrial também, ela costuma ser dividida em fases, né? Os estudiosos aí, observando suas características, foram observando quais são as fases dessa revolução. Primeiro você tem a primeira Revolução Industrial, de 1760 a 1850, na Inglaterra, certo? E muito ligada à indústria de tecidos, como a gente já tem visto. Depois você tem a segunda Revolução Industrial. Nessa segunda Revolução Industrial, aí, por exemplo, já não é mais a Inglaterra, outros países vão desenvolvendo as suas indústrias. A França, a Alemanha, Itália, Rússia, aqui nas Américas, os Estados Unidos. Então, na segunda fase, a industrialização ela vai se expandindo. Outra mudança muito importante dessa segunda fase é a forma de energia. Aí já não se usa só o vapor. Você tem, principalmente como novidades, a energia elétrica e o motor a diesel, ou seja, com os combustíveis que a gente conhece até hoje, diesel, gasolina. Além disso, vai ter mudanças muito importantes na parte de comunicação, como o rádio, o telégrafo, o telefone. Terceira Revolução Industrial, aí já vai dos anos 1960 até o nosso período, que é os anos 2000, que é um período aí que você tem a presença muito marcante da internet, da robótica, por exemplo. E há alguns livros que já vão falar em quarta Revolução Industrial, que é da nossa época para frente. Que aí você já vai ter, por exemplo, fábricas inteiras que têm pouquíssimos trabalhadores, porque na verdade quem comanda tudo ali é programa de computador. É a produção automatizada. Alguém programa ali os robôs e eles vão produzindo o carro, a cadeira, enfim, o produto
a ser criado ali naquele ambiente. Ou seja, é um momento que é muito comum, a substituição é muito mais intensa, a substituição do ser humano por máquinas computadorizadas, máquinas programadas para desempenhar o seu papel. Aí tem algumas tecnologias, né? Por exemplo, os drones, a neurociência, a fibra ótica. Certo?